Você já ouviu falar sobre desigualdade das médias? No vídeo de hoje eu vou te mostrar como você prova essa expressão, ou seja, dados A e B reais não negativos, você consegue descobrir que A mais B sobre 2 é maior ou igual a raiz de AB. E, gente, isso aqui ajuda muito em exercícios, tanto para ITA, quanto para IME, quanto para Enem, quanto para FUVEST, quanto para tudo. Por quê? Porque é uma ideia muito boa, é uma ideia para você aplicar fatoração, uma ideia para você aplicar demonstração, uma ideia para você aplicar desigualdades e um monte de coisa. E também ajuda em muitos tipos de exercícios. Então, bora lá demonstrar isso aqui. Olha, é o seguinte, o que a gente vai entender é como que eu provo isso a partir de absurdo. Qual que é a ideia por trás do absurdo que talvez vocês já tenham ouvido falar? É o seguinte, eu tenho um teorema que é válido. O que que eu faço? Eu nego ele, ou seja, eu pego a negação da, do resultado lógico e vou desenvolvendo até chegar em um absurdo matemático. Essa é a ideia. Então vamos lá. Qual que é a ideia? Eu falo que para A e B pertencentes a reais mais, ou seja, não negativos, eu sei que A mais B sobre 2 é maior ou igual a raiz de AB. Beleza. Agora, como que eu nego essa sentença daqui? O que que eu faço? Qual a negação dela? Se eu estou falando que esse termo é maior ou igual a um outro termo, a negação seria eu dizer que esse termo é menor do que o outro termo. Viram? Percebam que se tudo isso daqui, que eu vou chamar de um Azão, é maior ou igual a tudo isso aqui que eu vou chamar de um Bzão, concordam que o complementar dessa expressão é falar que o Azão seria menor do que o B? Por quê? Um número pode ser, sendo real, maior do que um outro número, menor ou igual. Se você olhar para cá, aqui você já tem as condições de maior e de igual. Aqui você tem a condição de menor, ou seja, você negou a expressão. Então, eu vou assumir que A mais B sobre 2 seja menor do que raiz de AB, porque eu quero provar isso daqui. Ou seja, eu não sei ainda que isso é válido. Então, eu pego o que eu quero provar, nego o que eu quero provar e vou chegar em algum absurdo. Entenderam? Então, vamos lá. A mais B sobre 2 menor do que raiz de AB. Só que nisso, com a minha condição que eu tenho de AB pertencente aos reais não negativos, beleza? Agora observem uma coisa. Eu tenho esse A mais B sobre 2. Como tudo é positivo, ou seja, esse termo aqui é positivo, né, porque é uma raiz quadrada, essa soma aqui é positiva, não tem problema se eu multiplicar, por exemplo, aqui por 2. Então eu posso multiplicar aqui por 2. Legal. E aí, quando eu multiplico por 2, eu percebo uma coisa muito interessante. Eu percebo essa expressão final e ela me lembra de uma fatoração. Observe uma coisa. A menos duas vezes. O que é raiz de AB? É raiz de A vezes a raiz de B mais B. Isso tem que ser menor do que zero. Só que olhem uma coisa muito legal. O que é A? Concordam que é raiz de A ao quadrado? E o que é esse termo do meio? Ele continua certinho. E o que é o termo de B? É raiz de B ao quadrado. Isso menor do que zero. Agora olhem só que interessante. Quando você desenvolve aqui, o que você percebe? Eu vou puxar esse raiz de A vezes o raiz de A. Aqui eu tenho raiz de A vezes o raiz de B. Mas fala, Bibi, mas é duas vezes. Ó, eu só separei. E aqui eu tenho a mesma coisa, raiz de B vezes raiz de B. Isso é menor do que zero. Ou seja, eu vou assumir que isso é verdade. E aí eu faço o quê? Eu pego esses termos aqui e eu pego esses termos aqui. E eu vou agrupar. Quando eu fizer isso, eu vou ter raiz de A em evidência vezes raiz de A menos raiz de B. Legal? E aí aqui eu vou deixar o raiz de B em evidência. Vai ficar assim, ó. Eu vou deixar o menos raiz de A em evidência. Então isso aqui vai ficar o seguinte. Aliás, menos raiz de B. Vai ficar menos raiz de B vezes raiz de A menos raiz de B. Menor do que zero. E aí o que eu percebo agora? Que eu tenho esse termo em comum, eu tenho esse termo em comum. Então, eu sei que raiz de A menos raiz de B
vezes raiz de A menos a raiz de B é menor do que zero. Se você ainda não percebeu, eu vou deixar um pouco mais claro para você. O que é isso? Isso é literalmente raiz de A menos raiz de B ao quadrado menor do que zero. Só que, gente, vamos analisar agora com calma. O A é positivo, então a raiz dele também é positiva, gente. O A não teria como não ser, porque eu não poderia tratar de A negativo e aí daria uma raiz complexa. Então essa raiz é positiva. O B é positivo, a raiz dele também. Ainda que um número positivo menos um número positivo possa dar um negativo, quando eu elevar tudo ao quadrado, que é o que está acontecendo exatamente aqui, ainda que seja negativo, o resultado vai dar positivo. Ou seja, tudo isso daqui é positivo. Só que a minha expressão, o desenvolvimento dela, está querendo dizer que isso é menor do que zero. O que a gente descobriu? Um absurdo, isso é um absurdo. Não tem como esse número, que é um número real, que é um número real positivo, ser menor do que zero. Então aqui a gente chega na famosa frase absurdo. Ou seja, isso é absurdo. Se eu partir disso aqui, cheguei em um absurdo, isso aqui, então, e isso era a negação do que eu queria provar, então o que eu queria provar está verdadeiro. Logo, isso aqui está demonstrado, beleza? Então, gente, a gente acabou de ganhar essa expressão bonitona da matemática. A gente fala que se A, B pertencem aos reais não negativos, então A mais B sobre 2 é maior ou igual à raiz de AB. E aí, quais são umas constatações muito interessantes? Você pode estender esse raciocínio para N números. Então, você pode dizer que se você tem x1, x2, xn pertencentes aos reais não nulos, os reais não negativos, você pode dizer que x1 mais x2 mais 3 pontinhos xn sobre n, isso é maior ou igual a x1 vezes x2 vezes 3 pontinhos xn na raiz enésimo, beleza? E isso para n pertencente aos naturais. Então você acabou de descobrir isso, você ganhou essa expressão. Outra coisa interessante, a gente está tratando aqui de não negativos, mas a gente não está falando do zero. E aí tem uma parte interessante que você pode analisar. Por exemplo, se você pegasse que B é igual a zero, você teria o quê? A mais 0 sobre 2 maior ou igual a vezes zero na raiz, que é zero. Então, A é maior ou igual a zero, sim, que a gente já tinha, beleza? Outra coisa interessante, percebam que essa expressão aqui, ela fala o quê? Maior ou igual a zero, beleza? E o que é interessante notar? Que poderia ser zero. Quando que é zero? Ou seja, quando que A mais B sobre 2 é igual a raiz de AB. Gente, a gente já desenvolveu essa expressão, então vamos um pouco mais rápido. Isso é A mais B menos 2 vezes a raiz de AB. E isso é, olha que bonito que a gente já tem, isso é zero. Só que isso aqui é o quê? É aquela fatoração que a gente tem, ó, raiz de A menos raiz de B ao quadrado, isso tem que ser zero. Só que agora, no caso, está dando zero, faz sentido. Então, a gente tem que a raiz de A é igual, aliás, que a gente tem que A é igual a B. Ou seja, se você pegar números iguais, aí sim, o que era maior ou igual, ele é necessariamente igual. Beleza? Isso é muito interessante. E aí, gente, uma aplicação que a gente tem disso aqui é um exercício que eu fiz para vocês. Então, vou colocar aqui no card o vídeo. Então, já entra lá e assiste esse vídeo, mas você vai ter uma outra visão sobre o exercício se você assistir esse vídeo aqui primeiro. O que a gente chegava lá? Eu vou tentar lembrar os valores, mas a gente chegava que f de x, uma função, ela era assim, ó. Ela era x mais 10 mais 8 sobre x mais 1. E eu falava naquele exercício que o x era maior ou igual a zero. E aí eu queria saber o mínimo dessa função. E aí o que eu fiz? Eu percebi uma coisa. Eu olhei e falei assim, opa, ó, x mais 1 pode ser convertido
nisso aqui, mais um 9. E o 8 sobre x mais 1 fica aqui. E aí, o que que eu ganhei, gente? Olha que legal. Eu ganho isso e ganho isso daqui. E aí, quando você olha para essa expressão, olha o que que você tem aqui. Você tem que x mais 1 mais 8 sobre x mais 1 mais 9. Mas aí você vem aqui e percebe uma coisa. Como o x é positivo, o x mais 1 também é. E aqui também vai ser positivo, logo tudo isso é positivo. Então você tem aqui um termo positivo. E aí você percebe uma coisa. Se eu tenho a mais b sobre 2 maior ou igual a raiz de ab, sendo eles não negativos, olha que interessante que eu ganho. Se eu tiver no lugar de b, tipo um c sobre a, então eu vou falar que é a mais c sobre a dividido por 2. Gente, o b, a única condição é que esse c sobre a tem que ser igual a b. Então vai ser não negativo também. Isso vai ser maior ou igual a vezes c sobre a. Então o que que eu faço? Corta, corta. E aí, o que que eu acabei de ganhar aqui? Isso, claro, gente. Sendo aqui, aí aqui vai mudar. O a não pode ser 0. Então, A é diferente de 0. Aí a gente já mudou um pouquinho a condição. O que que você tem aqui? Você tem que A mais C sobre A é maior ou igual a 2 vezes a raiz de C, sendo esse A diferente de 0. Legal? E aí, o que que vocês percebem? Olha só. Esse seria o seu A, e esse seria o seu C, esse seria o seu A. O que que você descobre, então? Que isso tudo aqui é o quê? Maior ou igual a 2 vezes a raiz de C. Quem é C? 8. Ou seja, isso aqui é 4 raiz de 2. Logo, isso aqui tudo é maior ou igual a 4 raiz de 2. Só que tem um 9 somando. Então, isso aqui tudo é maior ou igual a 4 raiz de 2 mais 9. Ou seja, a sua função é maior ou igual a isso. Logo, o mínimo dela, considerando x maior ou igual a 0, é o que a gente acabou de descobrir. Beleza, gente? Então, você tem essa expressão aqui maravilhosa. O que eu queria dizer para vocês? Se vocês gostaram, estão até aqui, deixem um like, se inscrevam no canal e coloquem aqui nos comentários se vocês querem que eu prove o resto da desigualdade das médias. É muito massa. Beleza, gente? Até mais.